Fala aí, galera, estamos aí com mais um episódio do Pra Cima Podcast, hoje trazendo uma novidade em dose dupla. Hoje a gente vai falar com duas figuras do futebol quissamaense e fora de Quissamã também. A gente está conversando aqui, vai começar hoje a bater aquele papo sadio com Hélio Reis, que a maioria conhece como Elinho ou Tio Elinho, e Bruno Reis. Duas figuras que marcaram história desde a infância da maioria das pessoas que possivelmente estão assistindo aí, que gostam de um futebolzinho e que fazem parte da história de Quissamã. Tem muita história para contar aí, junto com o Elinho, com o Bruno, e tem outras figuras também que a gente não pôde trazer hoje, mas que fizeram parte também da nossa história. E hoje a gente vai ouvir de Elinho agora, já agradecendo a presença de vocês, é uma honra ter vocês aqui. Ouvir de Elinho um pouquinho da história dele, como que ele despertou aí para o esporte, para essa coisa de treinar pessoas, como começou isso. A gente sabe que também passou por times de essência, time passou pelo Flamengo, né? Apesar de não ser flamenguista, né? Não, fui lá treinar, mas não deixou Passou pelo Flamengo, vai contar essa história desse prazer que ele teve de passar pelo Flamengo. E a gente vai ouvir um pouco dessa história aí. Então tá com a palavra aí, Hélio Reis. Fala com a gente. Boa tarde, galera. Só que é o seguinte, eu não sou flamenguista, não. A onda de ir lá no Flamengo foi quase no início. Foi quando eu fui pra lá pro Rio com 18. Antes eu já jogava aqui no São Miguel. Aí eu fui pra lá trabalhar, aí comecei jogando lá. Aí Paulo Henrique era aquele famoso Paulo Henrique, que vinha aqui de ano em ano, que fazia muitos amistosos aqui, jogo em festa aqui. Paulo Henrique trazia a seleção do Rio e jogava com a nossa seleção de Quissamã. Aí nesses lances eu fui pro Rio, eles quis me levar para dar um treino no Flamengo. Aí só que eu cheguei lá, ele me enrolou lá com a turma lá e mandou eu voltar outro dia. E naquele tempo, eu para vir aqui em Quissamã, se eu fosse jogador profissional, era 1 ano que tinha que ficar lá. Entendi. Por isso que eu não fui. E teria até um lance que se eu ficasse 1 ano preso lá nesse Flamengo, eu chegaria, não ia nem casar com a minha esposa, que hoje, né? Eu sou casado e tenho um filho aqui que também, quando eu vim de lá para cá... Brunão não estaria aqui. O Bruno veio com 9 anos para aqui. Ele, acho que com 15 ou 16, ele foi campeão no São Miguel. 16 anos. No time de cima, que tinha junior, ele não era em junior, era segundo quadro e primeiro quadro. Junior é agora. Mas naquela época. Aí, eu nesse pensamento, se eu for profissional, se eu fosse ficar no Flamengo, eu não vou casar com minha esposa. Que é 1 ano sem vir em Quissamã, não ia dar certo isso. Olha o prejuízo. Não. Aí eu adiei esse negócio de Flamengo, mas joguei muitos clubes do Rio, jogava em seleção de futsal lá no Parque Ari Barroso, jogava no aterro do Flamengo, joguei representando o Hospital Samaritano do Botafogo, jogamos muito lá. Só que aí, quando o São Miguel se formava aqui, que tinha campeonato, eu vinha jogar pelo São Miguel. Entendi. Entendeu? Eu joguei muito no São Miguel, jogava no Palmeirinha quando o São Miguel não participava do campeonato. Mas eu já joguei no Palmeirinha, joguei no Quissamã, entendeu? Mas já joguei muito. Aí foi quando eu vim embora para Quissamã, já com 40 e pouco, já trouxe meu filho, que é o Bruno Reis, que está aqui, e a minha filha, que é a Vanessa. Só que o Bruno chegou aqui com 9 anos, mais ou menos. Por aí. Ele é o mais velho. Pareço não. Aí, mas... o meu coroa, Haroldo Reis, tinha uma escolinha no Palmeirinha. Toda a roupinha do Vasco. Que ele é um vascaíno daquele. Aí eu passei a tomar conta da escolinha. Foi aonde você pai. passou a gostar do Vasco. Aí foi aonde que... Não, eu gostava... Todo mundo já gostava por causa do pai da gente. Sim. Ele não é dizer que forçava. Porque lá em casa, dificilmente, quem pulou lá foi o Haroldo, que é o mais velho, mas até então era vascaíno. Não, essa eu não sabia. Ele era vascaíno, ele passou para ser flamenguista, porque meu pai obrigava. Tem jeito. Meu pai, quem não fosse Vasco, ele não gostava, não tinha que ser Vasco. Vovó, botafoguense. Aí eu só sei que nós íamos embora, né? O casal. Aí eu passei a tomar conta, que aí meu pai já ficou de idade, já não dava mais, aí eu passei a tomar conta da escolinha no Palmeirinha. Sim.
e fiz concurso para a prefeitura e passei. E ainda não tinha Secretaria de Esporte. Certo. Quem fundou a Secretaria do Esporte, tipo assim, o primeiro funcionário do esporte foi eu. Legal. Foi. Eu fui um dos primeiros funcionários do esporte. Que quando eu fiz o concurso que passei para Secretaria de Educação, não tinha Secretaria de Esporte. Através da minha escolinha, que eu fiquei quase um ano tomando conta da escolinha do meu pai. Que era os sábados. Foi só o sábado, só ia lá dia de sábado, que eu trabalhava meio de semana. Sábado de manhã. Aí foi onde que eles viram que ia dar ibope com a Secretaria de Esporte. Foi aí que formaram a Secretaria de Esporte, que aí eu passei a tomar conta. Foi onde que a gente saía para jogar. Naquela época era muito bom para jogar aqui em Quissamã. Porque a gente disputava campeonato de futsal, disputava campeonato de futebol de campo. Era a escolinha de sub-11, era Quissamã, futsal, disputava em vários lugares aqui. Nesse meio tempo, você dava aula e participava também jogando? Jogando. Porque também quando eu vim para cá, a minha idade já começou, né? Eu já vim para cá com 40. Entendeu? Foi onde que eu passei a tomar conta da escolinha. Entendi. Montamos uma escolinha, aí comecei a trabalhar na prefeitura, aí já comecei, que eu parei de jogar, já era uns... Com 40 e pouco. Eu jogo minha bolinha até hoje, com os velhinhos joga lá no carro. bem, joga bem. A gente joga. 40 e pouco, eu aqui não lembro muito você jogando campeonato aqui. Campeonato não. Eu jogava assim. Eu lembro lá. Nada, joga. Em São Gonçalo. Não, aí eu machuquei o joelho, cara. Eu operei meu joelho. Operei meu joelho, mas assim mesmo, eu volto, gosto muito, todo domingo jogo minha bolinha. Mas não é como é novo, né? Depende, né? Você ainda dá banho muito novo. Não, mas eu né? brinco um bocadinho. Se bobear, foi até pro meu médico que me operou, ele disse que jogava bola. Eu doido que ele viesse aqui em Quissamã pra mim já dar um bocado de chapéuzinho nele. Ele possivelmente deve estar te ouvindo e depois vai saber dessa história. Não tem problema não, mas eu falei mesmo, vai lá, que ele disse que jogava muito tênis, que queria jogar tênis comigo. Ó, tênis, quem joga muito agora é meu filho. Se você jogasse com meu filho, eu falei pra ele. Não dá pra ir, não. Que ele ia perder, doutor Rafael, lá de Macaé. Aí, fica aí o mas desafio, se ele doutor viesse Rafael. pra jogar futebol de campo ou futsal, ele ia dançar. Não dá pra ir, não, dá não. Dava não, porque eu era meio enjoado. Ainda é, né, pai? Enjoadinho. Não, eu sou bem enjoadinho ainda. Não vem de gracinha, não, que eu dou balãozinho. Eu sei bem disso. Né? A galera que está assistindo aí, que talvez não seja de Quissamã, né? A gente ainda joga de vez em quando, só que mesmo com essa diferença de idade que a Elin tem hoje, ainda dá banho em muita gente. É verdade. Né? Eu, particularmente, estou pesado, tomo olhar dele toda hora. E, enfim, né? Eu fiz parte da escolinha de Hélio, de Elin, né? O Celso também, que está ali junto com a gente ali, controlando tudo, fez parte também. Bruno fez parte, óbvio. E eu particularmente só não cresci no futebol por causa do meu excesso de massa, né? Excesso de habilidade. Excesso de habilidade, entendeu? Mas isso é bom demais, cara, ouvir essa parte. Eu particularmente não conhecia essa história toda aí, que você está contando agora. Conhecia em parte. E com isso o Bruno também veio como cria aí, né? Tanto como filho mesmo, mas da sua história e sua história no futebol também, né, Bruno? E você, Bruno, fala um pouquinho pra gente aí de como começou isso aí, quando você começou a gostar de futebol, se foi exatamente quando você começou a treinar, ou você não gostava, já preferia tênis, como é que era essa história aí? Fala pra gente. Então, primeiro quero parabenizar vocês aí pelo podcast aí, um implemento novo aqui na cidade, né? Pô, vocês estão de parabéns, estrutura muito boa. E falar como eu passei a gostar, né? Um exemplo desse aqui, não tem como não seguir um exemplo desse aqui. Se não gostasse, ia aprender a gostar. Entendeu? Dentro de casa, quando a gente, como ele falou, quando a gente morava lá em São Gonçalo, a gente ia pro Maracanã, São Januário. Eu já vi Botafogo e Vasco no Caio Martins, cara. Entendeu? Então, assim, hoje em dia não tem. Caio Martins. Entendeu? Então, já começava a vivenciar. Eu ia pros jogos do meu pai e ficava lá fora vendo meu pai. Pô, meu pai desse tamanhozinho, meu pai não entrava na área, não. Meu pai ficava fora da área. Os caras lá brigavam a bola batia no pé de quem? Meu pai. Caixa. Procurava caixa. Ele. Jogava com a 10, volante que jogava com a 10, dava caneta. Então, o meu maior exemplo é meu pai. Né? Comecei com ele, como ele já falou,
a escolinha lá no Palmeirinha. Pô, jogamos juntos lá, né, Marcel? Sim. Marcel, jogamos juntos, estudamos juntos. Você jogava, eu ficava correndo. E volta o campo, né? Joga aí enquanto volta o campo. Mas assim... Ficava de fora. Eu comecei com meu pai, como meu pai falou. Eu fui campeão pelo São Miguel, mas eu lembro... 16 no Sub-15, era Sub-15 e Sub-17 que jogava campeonato lá em Campos. Se eu não me engano, acho que era essa idade. A gente foi campeão do torneio início, né? Tinha Juninho de Dalva que jogava, tinha João Vitor, Luiz Otávio, Isso. Leandro, que era goleiro, ele e Juninho eram os goleiros, né? Elmo, meu primo, vários outros da cidade. A gente começou, aí tinha escolinha de sábado, a gente pegava... Se eu não me engano, o falecido Rolec da época. Rolec. Só que o Rolec também foi novo pro Rio, né? Jogar no Fluminense. Então ele já teve uma base no Fluminense. Verdade. Fred é um pouco mais novo, né? Fred é mais novo. Ele começou já depois. Mas assim, a galera da minha idade é mais ou menos essa galera assim. Aí, a partir daí, comecei a jogar campeonato amador em Quissamã, pelo São Miguel, como meu pai falou. Eu tinha 16 anos, eu fui campeão. Primeiro eu fui campeão no segundo quadro com Boa Vista. Aí depois eu fui para São Miguel, e onde no principal, como meu pai falou, fui campeão no principal com 16 anos, né? No São Miguel. Tive uma sequência de 5 títulos pelo São Miguel. Os 5 títulos que o São Miguel tem, eu estava presente. E eu treinador. Um dos poucos, se não me engano, acho que era eu e Vico que estava nesses 5 anos. Né? Tinha Leandro também, goleiro, também foi goleiro. Marciano. Tinha uma galera no São Miguel. Aí do São Miguel, eu fui jogar ainda juniores no Macaé Esporte. Fiz um campeonato no Macaé Esporte. Aí quando você acaba a idade de juniores, você tem a idade de ir para o profissional. Fiquei naquela expectativa de ir para o profissional. Fiquei aguardando, nada. Né? Antes disso, eu fiz teste no Fluminense, fiz teste no América. Só que, como meu pai falou, a dificuldade era muito grande. Tipo assim, não era igual. Hoje em dia, você leva um garoto lá para passar uma semana. Ele tem uma semana inteira de avaliação. Antigamente, eu ia quarta-feira, um exemplo. Ia na quarta-feira e tinha que voltar na outra quarta. E se eu fosse passando, tinha que voltar na outra quarta. E não tinha apoio. O apoio era do meu pai. Ficava inviável os custos. Entendeu? Ficava inviável. Os custos eram muito altos. Aí, agradeço o Zequinha Barbeiro. Levava a gente para fazer teste lá. Até hoje, encontro com ele, converso com ele sobre isso. Ele lembra. Era eu, o sobrinho dele, Rodrigo, Eduardo, Lezão, Rolé, que já estava lá. Era nós três, a gente pegava, saía daqui 5 horas da manhã, 3 horas da manhã. Era 3 horas, sair daqui 3 horas da manhã para ir para Xerém, para esperar o treino, que era 7 horas. E quando a gente saía, quando chovesse, que não tinha treino, a gente ficava lá na chuva esperando e não tinha treino. Aí acabava o treino, reunia a galera. Os nomes que não ia falando é porque era para continuar. Entendi. E nessa vibe a gente não continuar aí, acabou que a gente, poxa, não tem como. Vamos dar um baixa, não tem como a gente ir voltar. Aí conheci o Amilson, que era o do Rolec, levou a gente pro Rio, nós ficamos numa casa lá, eu fiquei fazendo teste no América. Só que é nessa mesma coisa, treinava um dia e nada de concretizar. Aí um belo dia já estava atrasado na escola, falei, poxa, conversei com meu pai, falei, pai, se for para ficar nisso aí, eu prefiro estudar e vamos ver o que vai acontecer. Aí, amador, Macaé, graças a Deus, fui bem nas competições, né? Como eu falei, título pelo São Miguel. Passei a jogar no Palmeirinha já depois, né? E do São Miguel, um pouco tempo depois, veio o Quissamã como profissional. Na época era o Capistrano. Começou como Capistrano, se eu não me engano foi 2006 ou 2007, alguma coisa assim. Eu acho que foi isso mesmo. Com o Capistrano, só com a galera de Quissamã. Só tinha galera de Quissamã na época do Capistrano.
Marco Roque jogava. Marco Roque já tinha uma certa idade, é mais velho. Sim. Era Marco Roque. Tinha uma galera de Quissamã que jogava no começo. Roque. Aí, Quissamã um ano, no outro ano já não era mais o Capistano, aí chegou o Júnior, Júnior Sena, aí começou já trazendo o pessoal de fora. Entendi. Né? São João da Barra, que era o Fabrício, tinha o Júnior, Ricardo, a galera, né? Lembro muito do falecido Andrinho, né? Colega nosso de Campos que faleceu quando ele jogava com a gente, né? Mas enfim, pular essa parte aí que não foi meio triste a história dele, né? Deixou marcas, né? Acabou de deixar uma marca, um grande amigo nosso, né? Ficava aqui, morava em Campo, mas preferia ficar aqui final de semana, justamente pelos problemas que tinham lá. Aí o Quissamã é uma história assim, mais recente, uma história recente em termos que isso já tem 10 anos que a gente foi campeão da segunda divisão, que nós fomos para a primeira. Foi em 2012. Né? Eu lembro disso. 10 anos. 2012 foi assim. Primeiro em 2008, nós subimos da terceira para a segunda. Isso aí é muito importante lembrar. 2008 foi assim. Nós batalhamos história. 2007 a gente bateu na trave com um time pequeno. A gente foi bem na competição na Copa Rio. Copa Rio tinha os times pequenos da primeira divisão, que era Madureira, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, e a gente batendo de frente com esses times, né? Um jogo muito que ficou na memória foi o Duque de Caxias lá, chovendo pra caramba, aí a arbitragem influenciou muito no resultado. Aí a Copa Rio nós caímos na semifinal, né? Semifinal. E não queriam deixar o time da terceira divisão ser campeão da Copa Rio. Aí no ano seguinte a gente da terceira divisão, nós fomos batalhando, ganhamos a terceira divisão, conseguimos um acesso para a segunda, em 2008. Foi aquela festa em Quissamã, não sei se eu... meu pai era conhecido como Homem-Aranha. Que quando saía gol do Quissamã, meu pai saía subindo no alambrado. E foi uma época que até quem não acompanhava o futebol de Quissamã começou a acompanhar, gostar, estar presente. Aí veio essa questão de 2008, aí começou o time. Aí começou a vir a galera. Aí gente de fora. O Amaral, o Cortez, né? A história do Cortez é uma história engraçada pra caramba. Ele começou aqui em Quissamã. Na verdade, ele começou na Castelo Branco. Só que a posição que ele jogava, ele era meio atacante. Aqui, a história é curiosa. Você estava falando do Fred. Paulo Henrique botou ele lateral esquerdo. A gente ficou... O titular era Vinícius de Lúcia. Vinícius machucou. Batia muito. O reserva era Rodrigo Cambuci. Era o reserva. Também se machucou. Quem que a gente tinha para colocar? Cortez. Aí a gente conversando aqui e tal, a gente, vamos... Cortez é um cara fisicamente bom, era o melhor fisicamente que tinha no time, era o Cortez. Fazia o Davi, que gosta de ouvir esses podcasts, tá aqui que não vai me deixar mentir. Os testes, tinha um tal do BIP teste BIP, não lembro, que você tinha que bater e voltar. Davi que fala, todo mundo parava antes, Davi que falava assim, não, Cortez, já pode parar que eu já tenho já a sua avaliação. Davi pedia para ele parar. Tão bem fisicamente. Aí a gente sentou lá, tal, conversou. Paulo Henrique não estava muito querendo, aí não estava muito confiante em ele ser o lateral esquerdo. Nós sentamos, conversamos com o Paulo Henrique. Não, vamos dar uma oportunidade para ele de lateral esquerdo, porque ele era meio atacante. Aí no jogo contra o Senna, lá, Paulo Henrique ainda não colocou ele titular. Pegou o Fred, que era o reserva de Robertinho, botou Fred na lateral direita e Robertinho, que era o lateral direito, jogou para a lateral esquerda. E aquele jogo, o jogo vai... Nosso time, no intervalo, Paulo Henrique vai, tira Fred, volta Robertinho para a direita e mete Cortez. Depois disso aí, Cortez fez o único gol pelo Quissamã, foi na estreia dele, chutou de calcanhar. A polpa do pé, como diz a turma, né? Para não falar outro nome aqui, senão vai ter que botar esse pi.
Aí fez esse gol e depois disso aí, tipo assim, ele subiu bem, aí, poxa, foi como o da posição, né? Ele na seleção do campeonato. São Paulo. Aí foi primeiro Nova Iguaçu, ele saiu daqui, foi pro Nova Iguaçu. Do Nova Iguaçu, ele foi pro Botafogo, bem pra caramba. São Paulo, aí Benfica, e Criciúma. E por aí vai. Parou na Champions League, né? Eu não sei se ele chegou chegou no Benfica de Portugal, ele jogou a Champions. Ele chegou na seleção também, foi considerado o melhor jogador nesse seleção, partida, jogou aquela... que quando tinha... Torneio da Amizade. Isso aí, era só os jogadores brasileiros que jogavam. Foi bem campeão Libertadores, hoje tem um currículo vasto, até falei com ele essa semana, né? Ultimamente ele estava no Havaí. Até no Japão terminou. Teve no Kashima. Ele atualmente está no. Ele estava no Havaí. Não sei se eu não sei se ele ainda está. Eu até parei para conversar com ele, mas foi muito rápido. Eu ia te perguntar justamente isso, essa galera que vocês se envolvem, que conseguiu subir, vocês conseguem manter esse contato? Vou até chegar, só poder eu já terminar essa fala assim. Aí o Cortez, né, 2010, aí 2012. Foi onde. Aí eu saí, em 2010. Eu joguei no América, né? O segundo semestre, joguei no América. 2011, eu estava no Sendas, que o Paulo Henrique saiu. Hoje, tipo assim, profissional, agradeço muito ao Paulo Henrique. Eu sempre falo isso. Aonde ele sempre lembrou de mim. Vamos, Bruno, vamos. Eu fui pro Sendas, eu, Fred, Fabrício, Edson e Espíndola. Nós 5 fomos para o Sendas, que hoje é o Audax. Sim. Fomos para o Sendas em 2011, fizemos o primeiro turno excelente, cotado a subir, uma estrutura top lá do Sendas, assim, dessas equipes que eu já passei, né, pai? Melhores estruturas de campo, a categoria de base sempre chegando, batendo com o time grande, Vasco, Flamengo, chegava bem, uma estrutura monstra. Elinho chegou a acompanhar você? Meu pai ia final. Meu pai ia jogo lá. Tinha jogo, a gente vinha jogar aqui, por exemplo, contra o Goitacás. Parar no Espírito Santo, no rastro. Onde eu terminei, eu terminei a minha fase de atleta profissional, eu terminei no Espírito Santo. Aí, 2011. Joguei 2011 no Sendas. Paulo Henrique tinha sido mandado embora já na metade do campeonato. Aí no final do ano, né, ele, Bruno, chega aí pra gente conversar. Eu fui lá na casa dele, lá na Tijuca, tem um clube em frente, que tem a escolinha dele lá. Aí teve uma festa, confraternização de final de ano, ele, Bruno, aí foi eu e o Cleito, que também jogou aqui profissional. Bruno, vou voltar pro Quissamã, em 2012 e tal. O convite foi o cara. O Quissamã é minha casa, como que eu não vou? Claro, com certeza, estarei lá. Aí já confirmei antes de assinar o contrato, não tinha acertado nada ainda. Confirmei, voltamos para o Quissamã em 2012. Fizemos aquela trajetória linda, né? Que está aí na história aí da cidade. Primeira divisão, fomos campeões da primeira divisão. Pegou o Flamengo. Aí foi em 2013. Vamos fazer vocês subirem, né? Tem a história toda aí, né? A primeira tesoura foi no treinador. Tiraram o treinador. 2013 para a primeira divisão. Em torcedor, ninguém aqui gostou disso. Em 2013, tipo assim, foi uma decepção, não uma decepção com a agremiação Quissamã, mas com algumas pessoas que estavam comandando o Quissamã. Eu não gosto de ficar falando muito isso, não, porque isso vai além. Eu gosto de falar coisas boas, né? Coisas ruins, atrás coisas ruins. Então, tinha pessoas que comandavam o Quissamã, né? Que acabou influenciando. Primeira coisa foi tirar o técnico, que fez uma campanha. Ele mesmo. Antes de começar o campeonato, tiraram ele. O time todo direitinho. Né? Aí, enfim, aí foi aquela história toda de 2013, acabou o Quissamã caindo de novo para a segunda divisão, a alegria que nós tivemos em 2012, 2013, acabou, tivemos uma vitória no campeonato, nós só ganhamos um Bangu lá dentro, entendeu? Então, não é... fico marcado, né? E daí,
2013, Paulo Henrique foi para o Espírito Santo, me fez o convite, Atlético de Itapemirim. Lá em 2013, nós subimos o time do Atlético Itapemirim da segunda para a primeira divisão, com a maioria da galera daqui. Galera que era do Quissamã, foi para lá. Foi mesmo. Jogamos lá. Estava lá no dia da decisão. Meu pai, sempre me acompanhando, foi lá. E lá em Itapemirim a turma gritava assim, tiro 8! Tiro 8! Que a turma lá tinha no começo tinha meio uma rixazinha comigo. Tiro 8 aí, porque em 2008 eu fiz o gol da final, né? Aqui. 2012 eu fiz o gol da final. E lá em Itapemirim eu fiz o gol da final. Você e Cleito. Eu e Cleito. Quando mando tiro 8, eu subi, fiz assim, e agora? Tiro 8. Aí todo mundo. Aquela comemoração. Aí fiquei lá em 2013. Subimos o time lá. Acho que 5 anos lá. Foi o Rubinho, que era o presidente, fez um convite pra gente. O Rubinho, que é o tio do Davi. O Davi também foi pra lá. Né? Aí tivemos essa alegria lá em 2013. Aí em 2014, a primeira divisão. Nós jogamos lá. Não caímos, mas continuamos lá na primeira, contra a Desportiva, Rio Branco, times tradicionais lá. O Atlético hoje é um time, voltou à primeira divisão de novo, mas já tinha caiu um pouco tempo atrás. Hoje eu tenho contato lá porque minha esposa é de lá de Itapemirim, eu conheci minha esposa lá. Mandar um abraço para ela, porque ela, para poder estar aqui, ela que liberou. Se você não lembra, ia dar um problema. Se eu não falar, ia dar problema. Ela lá grita mais alto. Quem manda é ela. Aí foi isso. Em 2015 eu participei da comissão do Atlético, fui preparador físico e terminei esse meu ciclo profissional lá no Atlético de Itapemirim, né? Onde eu tenho amizade até hoje, que é o que você me perguntou. 2012, a gente tem um grupo. A gente tem um grupo aqui que é Tiaguinho, Michel, o quê, mano? Galera danada. Michel, tem um Fabrício, tem uma galera, Juninho, Edilberto, meu primo que trabalha comigo hoje. Tem uma turma, Jefferson, que era o Jefferson, é o resenha da... Juninho era para ser profissional até hoje. Paulo Henrique fez convite, que Paulo Henrique comandou o Macaé agora. Juninho Edilberto, Juninho jogou. Juninho tem uma história. Juninho teve a base no Cruzeiro, cara. Juninho teve uma base no Cruzeiro mesmo, de Minas. Jogou Taça São Paulo de juniores. Juninho jogou, entendeu? Daqui de Quissamã teve bastante gente. Diguinho jogou Taça São Paulo. Qual jogador bom que ele marcou, Bruno? Ele jogou com o Bernardo do Vasco. Ele é muito amigo. Que um jogador bom pra caramba do Brasil. Rapaz, larga Juninho, não quer falar Juninho, não. Não fala Juninho é bom de bola. Sacanagem, Juninho é parceiro. Até hoje a gente... foi meu jogador. A gente tem um carinho enorme lá no Itapemirim, a gente era companheiro de quarto. Fazer gol. A gente era... Mas agora ele faz gol agora, ele é artilheiro aí. No Cartola aí, no futsal, ele é artilheiro. A gente era companheiro de quarto lá no Itapemirim, né? Gol é artilheiro? Ele é artilheiro. Meu Deus do céu. Você tá falando isso que você trabalha com ele. Nunca foi artilheiro, Juninho. Aí, né, parei profissionalmente, 2015. Preparação física. Voltei para Quissamã. Hoje estou aqui, jogo os campeonatos agora, só quero saber de veterano. E ganhou agora, né? A idade chegou. Fui vice no campo. Né? No veterano do campo. No amador, a gente ficou em terceiro, que eu acabei assinando no amador também, mas nem joguei, só fiquei lá para cumprir lá. Quando saía gol, invadiu o campo. O negócio meu era esse, para zoar. O veterano a gente ficou em segundo, e no futsal, eu, pelo menos, tive um títulozinho esse ano, né? Que, que foi um jogaço que eu vi. Foi e hoje em dia ele joga lá de Dudu do Carmo, que é um dos melhores matadores por aí. Eu vou falar o que você falou aqui, off, posso? Dudu é 10. A gente de vez em quando se encontra ali nas quadras. Dudu é 10, 10. Desnecessário, 10.
desengonçado. Sem Dudu lá no carro, não tem pelada, não tem jogo, não tem nada. É verdade, falta Aí isso. foi isso. Eu tinha que estar gravando antes, pra não ter aquele negócio que você solta assim. Making off, né? Entendeu? A gente tá. Aí foi isso. Aí hoje eu tô aí, jogo o campeonato em Rio das Ostras. Que tem Foi artilheiro agora também, Eu né? fui artilheiro do futsal. Do futsal. Fui com 15 O gols. goleiro deixou ele fazer um jogo. E eu jogo também Carapicuíba, jogo campeonato de veterano agora. Rio das Ostras. Rio das Ostras, o time lá. Conceição, Carapicuíba, Quissamã, Macaé. É o famoso fominha de bola. Rio das Ostras. Tem na Serra também que você ia. Serra, mas agora não tem. Esse ano não fui, não. Aí Serra quando aqui caía de tudo no mesmo dia, Sana, Trapiche, né? Amizade, a gente tem muita. Eu vou mais por causa da amizade. Eu tenho muito. Graças a Deus, aonde eu passei no futebol, eu fiz muitos amigos, entendeu? E assim, tem contato com eles. E essa amizade da nossa época é aquela amizade firme, né? Entendeu? Não é, aquela poxa. amizade mesmo de estar junto. Pô, você vê a gente, gente onde passa, pô. Exatamente. Cumprimento, e eu acho isso assim, é importante a gente manter isso, a amizade. Pô, hoje eu tenho um carinho enorme com o Leandro, a gente tá falando do Leandro, que é advogado. Estudei com os dois, ele magrão. Eu também estudei. Eles- eu acho que a gente estudou juntos também. nós o estamos Leandro, juntos. o Vico, essa turma, tudo foi goleiro meu. Juninho, olha. Juninho agarrava muito. Juninho de Dalva, Juninho de poxa, Dalva, Juninho, agarrava esse- muito. eu chamo ele juvenil, né? Nem Juninho, não. Ele teve uma passagem nossa num jogo que houve em Campos contra o Americano. Nós fomos lá, gol de Bruno, jogada de Kleber, Klebin, que tem só um de filho grilo. no Botafogo hoje. que o filho dele joga no Cauê. Botafogo. Cauê, né? Esse menino fez a jogada toda, rolou, o Bruno fez o gol. Nesse dia, Juninho até pênalti agarrou lá. Juninho Ganhamos de não, 1-0 do Americano lá dentro de campo. Pai, eu acho que é por isso que hoje Klebin não toca mais a bola pro sujeito. Porque ele fez essa jogada naquela época, aí quem ficou famoso foi eu, né? Porque eu fiz o gol. Porque eu jogo com ele hoje, rapaz, o bichinho difícil de dar passe, hein? Tem que comprar uma Mas bola ele pra deu, ele e outra pros outros rapaz. jogarem. Ele deu o passe naquele dia porque não tinha outro jeito. Eu também acho. Ele ficou lá na linha Porque de fundo, o bichinho tinha é como fominha. Passar, tinha 2, 3, rolou pra trás. Zóio de grilo, chamei de zóio de grilo. Pai Lá de do Cauê, Rumo. do Botafogo. Rumo não, gente, desculpa, é Boa Vista. Não pode falar rumo não, senão a turma laçando. Tem uns colegas aí, rapaz, tem uns colegas aí de Boa Deixa eu Vista. fazer uma pergunta, não sei se vocês vão conseguir. De repente, Bruno ajudando a Elinha aí, relembrar Vamos os lá, nomes. vamos lá. Se fosse montar uma seleção hoje daquela época, vamos botar só 11 jogadores só, esquecer reserva. Qual época? Espero que vocês não. Quissamã? Espero que não arrume problema com os amigos, né? Não, tem jogador bom. Rapaz, do Quissamã. Eu digo assim, pode ser, não digo só do Quissamã. Na época do Palmeirinha ali, daquela época antiga. Por exemplo, nas minhas referências da época, que na época eu jogava bem, era Carlinho Cruel. Eu tô falando dessa época, Carlinho Cruel, Fred, Cobal, Bruno, que jogava essa época, jogava quase todo mundo junto ali. Né? Rolec também, né? Rolec. Douglas, que é um pouco Douglas, mais novo, Folete Folete. também. Na época era dividido, na época era assim, né? Eram os novos e os mais velhos, né? A gente falava assim, eu tô jogando no novo, tô jogando no mais velho. Esse ano também já jogou bola. lateral Marcelo, esquerdo. tipo assim, como pra mim também é um pouco assim difícil de difícil. lembrar por quê. A gente lembra que tem muitos. É são difícil muitos. de montar. porque- Aí a gente pega uma época e é de outra. Não, e Aí, tipo assim, eu também joguei já com outras pessoas, assim. verdade. Então aquele tempo, eu lembro. difícil de montar. Eu lembro Mas a gente lembra daqui dos de goleiros, Samana, que é outro- Juninho, Leandro, Vico. Só que Vico não jogou era. muito escolinha, que Vico era no Rio, ele tinha a Eu base no tirei Madureira. Vico de ser centroavante Mas imagina, Vico. do Palmeirinha Pra botar no gol. para ser goleiro, que nós estávamos precisando de goleiro. Eu falei assim, você vai ser goleiro. E ele Deu é jeito alto, né? nele. Alto e ele jogando lá na frente, não dá para dizer que era tipo um ponta direito, um ponta esquerdo, centroavante. Eu falei, nós estamos precisando de um goleiro e você a partir de hoje vai ser o goleiro. É só perguntar a ele, só se foi isso ou não foi. É igual o... Mas ele Como hoje é é que é o goleiro? nome? É. Como é que é o nome daquele garoto que era da Lagoa, Bruno? Décio? Não. Não. Que tinha. Não, ele tinha uma casa na praia, ele foi goleiro aí, ele passou a ser goleiro do Machadinho, um goleiro que é até casado com aquela menina que foi garota verão. Thierry, não. Como é o nome dele? Eu esqueci. Esse garoto, ele jogou um tempo quando nós íamos disputar campeonato sub-11, né? Pré-mirim, sub-13 Macaé.
Esse garoto tava lá jogando num clube lá em Macaé, e ele era o 10 do time de lá. Não é... Então ele veio para Quissamã. Aí quando chegou aqui, ele hoje era até hoje não, mas ele foi um dos melhores goleiros de Quissamã. Foi campeão foi campeão pelo Machadinha. Ele até canhoto, Bruno. Ele foi campeão comigo. Não. Ele foi campeão comigo no Sub-11 em Macaé. Rapaz. Como é que é o nome dele? O goleiro teve bastante goleiro que marcou, né? Esse moleque, mas me marcou porque ele veio de lá desse time como 10. Ele disputou lá o 10. Aí quando ele chegou aqui para treinar comigo, eu virei para ele e falei assim... Juninho tava nesse time, pai? Tava os 2 filhos de Bim Russo. Juninho então tava nesse time. Tava, Juninho vai lembrar, porque Juninho já pôs de memória. Juninho lembra. Bota nos comentários. Bota aí, Juninho, nos comentários, é verdade. Eu só sei que esse garoto, quando chegou, que nós falamos assim, eu tô precisando de um goleiro. Eu sou o 10 lá de Macaé, de um time bom lá pra caramba. Agora eu venho pra aqui, pra Quissamã, você goleiro? Eu falei, e você vai ser um dos melhores goleiros de Quissamã. Depois, quando falava em goleiro, quando ele me via atrás, vendo o jogo dele, ele só olhava pra mim e apontava assim, tipo assim, a culpa de eu estar aqui no Lembrei. gol é sua. Eric foi goleiro do Sub-20, pô. Foi parar também no Rio, não foi? Pô. No Audax. Eric, era isso mesmo. Jogou lá com o Paulo Henrique, tudo lá. Esse moleque garrafa pra caramba. Eric... Ele depois uma ele troca absurda, né? De 10 pra goleiro. Ele veio agradecer depois. Lembrei, não precisa botar no comentário não, gente, que agora eu lembrei. Exclui. Ele garrava muito. Eric casado com a Tayane. Isso. É isso mesmo. Esse moleque garrou muito. Aí eu cheguei aqui e achei ele o 10 do time lá desse lugar. É isso mesmo, Eric Canhoto. Você falou Canhoto. Daquele lá no alto. Cidade do Sol. Clube Cidade do Ele Sol. jogava Cidade do Sol. Isso é interessante, né? Ele era o 10. Aí a gente percebe, né? A gente cria uma trajetória, o cara vive pensando em ser atacante, mas tudo que... É o que eu falo, né? A gente bota Deus no meio de tudo. Mas quando Deus ele prepara algo, às vezes, que não tem nada a ver com o que a gente está planejando. Só que quando ele usa pessoas para mudar algo, traçar uma rota diferente, é porque ele tem algo melhor para aquela pessoa. Eu sei que eu falei para ele, rapaz, nós estamos precisando de um goleiro, meu time está prontinho, eu quero um goleiro. E você é tudo que nós estamos precisando. Alto. Tinha os 2 filhos de Bim Russo que jogavam pra caramba. Tinha, acho que era Rolec também. Tinha... Não, Rolec não. Não. Rolec é da minha idade. Aquele de Machadinha, bro, aquele zagueiro. Que tá jogando ultimamente. Arthur? Arthur era o zagueiro. Nessa época aí, meu pai já era o treinador dele. Mas, tipo, eu não tem tinha muito tinha um rapaz de Tinha Santa Catarina, aqui. não sei se ele ainda joga hoje, é Kleber, acho o nome dele. Canhoto? Eu acho que um moreno alto. Kleber, eu lembro que uma vez nós jogamos, até estava no mesmo time. Neizinho? Neis. Ele jogava muito na minha época. Neizinho também é da época. Eu lembro, eu lembro que Neizinho, qual é o outro de lá? Seu Neizinho, tudo junto. Né? Catitu, né? Catitu da Cleone. Neizinho, Joguei Cleone. Joguei contra eles na final agora no futsal. Eu lembro que eu fiquei todo bobo, porque eu tava no time que tinha você, ele e tinha mais uma galera, mas, pô, tava no time top. Kleber também era dessa época. O pai de Cauê. Dessa época. Então, também. E aí eu lembro que o time foi campeão naquela quadra ali em frente à quadra de exposição ali. O torneio foi isso ali. Mesmo. O nosso time era uma camisa branca. Eu era árbitro. Exatamente. E a gente foi campeão, eu nem entrei pra jogar, né? Mas fui campeão mesmo na reserva, fiquei todo bobo com aquilo. Eu falei, o Celso não pode ir, não, que ele é dessa época também, de ficar de reserva. Quando eu jogava, eu jogava. Mas, Marcelo, isso aí é o importante. Você tava no grupo, claro, meu irmão. Campeão só porque jogou. E a onda de fazer parte. Desse jeito. Mas vamos lá, então, em tempo de Copa. E aí, o Tite convocou certo? Teve alguém que ele convocou errado? Eu não sou Flamengo, não, mas pra mim o Pedro tem que ter uma chancezinha naquele time. Tem que ter uma chance, né? Eu tenho pra mim que aquele moleque pra ser titular naquele clube. Eu acho que realmente ele pode jogar mais. Que ele entrou uma partida só, né? Eu também sou... Eu sou vascaíno, aí eu falei assim, você não vai querer que agora ele na seleção, pra mim, ele tinha de jogar. Mas tipo assim, entendeu? a posição que ele joga é o Richarlison, que tá bem demais. Não quero não.
Os Richards tá bem demais. Não tem como, não tem nada. Eu sou Vasco, mas queria eu sou a favor jogasse. também que ele tinha que ter mais oportunidades durante a Copa. Pombo em outro lugar. Eu sou a favor. Mas vai botar Pombo onde? Não Só dá se o for jeito. em cima do poste. Bota em outro lugar, mas Pedro tinha que jogar ali, tinha. Pedro tinha que jogar no lugar de quem? Eu não quero saber, dá um jeito. Vão tirar Botar então. no lugar, Richarlison. Tira o zagueiro, bota tudo bota atacante. tira aquele zagueiro lá, 2, 3. Eu nessa situação aí concordei, eu queimei a língua no Martinelli, né? Eu acho que muita gente queimou. Só você não, muita gente queimou. E me surpreendeu que a partida que ele entrou jogando, para mim, ele foi o melhor da partida, que foi contra o Camarões. Exatamente. Aí muita gente, Gabigol tinha que ir. Não é porque eu não sou flamenguista, mas eu já estive conversando com vários flamenguistas, tem essa mesma opinião. Eu também tenho, eu acho que era a hora dele. A posição de Gabigol não tinha outros na frente dele que vê até em seleção. Tem muita gente que abastece ele. Se fosse ali, de repente, no lugar dele, faria até mais. Gabigol perde muito gol, pô. Ele tem que chamar Gabi quase gol, porque ele é artilheiro. Ele cresceu muito naquele gol que ele fez lá. Não, beleza, ele é artilheiro. Mas para ele ser artilheiro, ele tem aí mais ou menos umas 5 oportunidades, 5 chances de gol. Os flamenguistas aí. Igual o Dudu. Pode perde 10 pra fazer mas tem muito flamenguista que vai a favor do que eu falo. Que eu tenho um vizinho ali, que é meu amigão, meu irmão, que é o Bruno, né? Ele é flamenguista doente, mas ele não suporta Gabigol. Ele não suporta Gabigol. Eu gosto do Gabigol, só que concordo que não era a hora dele pra Copa. Não, tipo assim, não era a hora. Eu não vejo ele nessa seleção. Também vejo. Pra mim, assim, é o único, assim, a gente tá bem servido. Eu só fiquei invocado porque ele não convocou ninguém do Vasco. Nenê, né? Nenê tinha que ir, eu acho. Nenê já tá velho. Se o Ribamar tivesse lá ainda, era a hora, hein? Não, rapaz, Raniel tem vaga, rapaz. Raniel. Bom, tá bom. Gente, eu queria agradecer vocês. Nossa, foi um papo 10. Foi top, né? Já estamos quase... o nosso amigo aqui tem 1 hora para cumprir um tem que ver minha trato novela, dele. que eu não posso perder minha novela. E a gente tá atrasando já o meu amigo aqui, Hélio, Elinho Reis e Bruno Reis. Mas, nossa, se pudesse ficar aqui até umas 8 da noite, a gente teria papo, porque o papo é legal. Né? Não, se meu pai quiser ir, não tem problema não, eu fico aqui conversando. Mas tem que chegar em casa com você, pai, senão dá BO. Mas assim... Pai, você quer fazer algumas considerações aí? Pode ir. Tá tranquilo já. Então, eu gosto, mais uma vez, agradecer a oportunidade. Você agradece por mim. Como eu falei, se deixar, a gente vai ficar aqui resenhando, relembrando o tipo. A gente vai ficar aqui, como você falou, vamos ficar na resenha, como se fosse... Exatamente. Mas assim... Até porque a gente é contemporâneo, né? E tipo assim, eu gosto muito de ficar assim, conversando, relembrar, e são situações que muita gente que acompanha o podcast já vai relembrar isso também, entendeu? E agradecer, né, vocês aí, como eu já falei, o espaço aqui de vocês, pô, top, parabenizar vocês por essa iniciativa, né, como você conversou comigo, não é só na parte de esporte, é a situação de todo que se amanhece, então tem muita gente para você trazer aqui, cara, sim. E eu vou estar assim... O que você puder, que vocês precisarem de mim, vocês podem contar aqui, que você já me conhece, claro. Marcelo. A hora que você... Quando você mandou mensagem hoje, eu falei, não, por mim é de boa. De imediato aceitar. Entendeu? Eu sou assim, eu gosto muito de poder estar ajudando no que eu posso, né? Show. E também agora, só para pegar um gancho, agradecer a todos aí que tiveram ajudar a nossa cidade vizinha aí, né? Não só Carapebus, como Conceição de Macabu. Passamos aí por umas tristezas aí nesses dias. Eu tive lá no sábado, quem passou lá, tipo assim, muito triste. Mas agora é a vida que a gente tem que seguir a vida. Isso aí. Tenho muitos amigos em Carapebus, quero deixar aqui meu abraço, minha força. Minha força de... Né, que a gente tem hora que não tem palavras. Mas assim... Agradecer a todos que puderam ajudar e que ainda estão ajudando essas pessoas. Não em forma de doação, mas em carinho. Como eu falei, tive lá no sábado, fui lá dar um abraço nos amigos, ajudei um pouco. E graças a Deus, o brasileiro ele ainda é humano, né, cara? Nessas horas chega Marcelo, gente. não só brasileiro, mas o que Samanhense é muito assim, cara. O que Samanhense você vê
uma coisa que quando eu ia no Rio eu sentia falta. Eu andava na rua, dava bom dia, as pessoas não davam bom dia não, cara. Você vai que em Quissamã você passa e dá bom dia. Mesmo que dá bom dia, mas cumprimenta, entendeu? Então... é padrão. E tipo assim, a pessoa abraça, entendeu? E agradecer todos que puderam ajudar. E mais uma vez agradecer a Marcela, ao Celso, e fico aí. Meu agradecimento é a hora que Obrigado, precisar. minha amiga. Eu que agradeço a presença de vocês. Gente. Pessoal, puder aí, curte, se inscreve, ativa o sininho. É aqui, ó, já tava falando errado. Ativa o sininho, se inscreve, curte aí, compartilha com quem você acha que deve, tá bom? E obrigado pela sua presença com a gente. Até a próxima. Vamos pra cima.